Então, a paz do Senhor, igreja. Amém. O tema dessa mensagem é Igreja Cheia do Espírito. Atos 1, 4, 5, que foi o nosso versículo tema, diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse-lhe: De mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? E o que nós estudamos aqui é o quê? Que Jesus deu ordenança na hora de subir para o céu. Olha, igreja, discípulos, filhos amados, queridos, fiquem aqui em Jerusalém. A hora que vocês receberem o Espírito Santo, aí vocês podem ir para a Judéia, para Samaria, para os confins da terra, para pregarem a minha palavra. E aí nós lembramos juntos aqui que a igreja recebeu o poder, sim, a promessa se cumpriu, só que o que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém. Atos 1, Atos 2, 3, 4, 5, 6. E aí quando é que a igreja começou a se movimentar? Atos 7, com a morte de Estevão, foi apedrejado. E parou em Estevão? Não. A igreja começou a ser perseguida. E aí o que aconteceu com a igreja? Se dissipou pela terra. E aí a parte dos confins da terra começou a ser cumprida. E aí nós vimos também que um império romano, um império mau, que achava-se escravizar o povo de Deus, foi usado fortemente por Deus para preparar condições para que o evangelho crescesse, para que o evangelho se espalhasse. Através do quê? De estradas, através de mares, através da sua própria guarda, né? Não dá para contar a história de novo, infelizmente. E o evangelho foi, cresceu e cresceu através daquelas vidas que estavam sendo perseguidas, né? Inclusive um fato marcante, que Paulo tentou de todas as formas por si mesmo ir para Roma e não conseguiu. Mas através do próprio Império Romano ele foi levado para lá, para o coração do mundo naquela época, e pregou a palavra de Deus por 2 anos e muitos se converteram. E nós ainda falamos o quê? Que a pregação do Evangelho, ela teve um resultado muito grande. A igreja, ela cresceu rapidamente. Por quê? Porque esse foi um plano que Deus desenvolveu desde lá do começo, né? 6 séculos antes da vinda de Cristo, o Senhor já começou a trabalhar, desde José lá no Egito, indo como escravo, o povo de Deus que foi para um cativeiro, e através desse cativeiro, na hora da volta para Jerusalém, teve gente que não voltou, se espalhou para o mundo, e junto com eles foi o quê? A palavra de Deus. A mensagem que existia só um Deus, a mensagem que existia pecado, a mensagem que para que pecados fossem perdoados era necessário o sacrifício, e principalmente o quê? Que viria o quê? Um Salvador, um Messias. Então, quando o povo de Deus foi pregar a palavra, esse mundo ímpio já tinha esse conceito na mente. Tem alguém vindo aí que vai fazer alguma coisa por aqui. Amém? E aí, nós vimos também uma parte, né? Não tudo, porque a pregação não é sobre a história da igreja, é sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós vimos a história de alguns homens e mulheres que a história não parou em Paulo, né? Não parou em João, não parou em Pedro. Atos dos Apóstolos tem um fim na sua Bíblia, mas ele continua sendo escrito até hoje. E aí surgiram outros homens e outras mulheres de Deus que também sofreram, que deram as suas vidas em favor do Evangelho. Amém? Então, pena não dá para falar hoje. Depois, quando tiver no canal, né? Aí vocês falam com a Mateus. Aí quem perdeu a primeira parte, assista, porque
Vale muito a pena. Amém? E aí nós falamos dos imperadores romanos, falamos de Nero, que foi um homem muito mau, insano, tão mau que incendiou a cidade de Roma, colocou a culpa nos cristãos, e aí os cristãos viraram o quê? Diversão dos romanos lá no Coliseu, e foram mortos por feras, e por açoites, e por gladiadores, e tudo mais que a gente ouviu, né? Falamos de Domiciano, que foi um imperador romano que se achou Deus, e ele queria que as pessoas realmente o adorassem, né? E quem não adorava, ele ficava muito irritado, só que ele percebeu que matar crente não dava certo, porque é a mesma coisa que, né, você podar a planta, cresce mais, né? O sangue do crente caindo na terra virava semente, era crente que vinha para todo lado. Aí ele falou, vou começar a exilar esse povo. Aí a gente sabe que deu errado, né, que ele exilou João, apóstolo João, e aí o que aconteceu? Veio o Apocalipse. E aí falamos de Inácio, que alguns crentes tentaram salvar ele da morte, ele ficou muito bravo, porque ele queria morrer por Jesus. Que negócio é esse? Me deixa morrer, sai da frente, né? Falamos de um senhorzinho de 86 anos, o Policarpo de Esmirna, que os magistrados falaram para ele, para com isso, você está velho, né? Adora o imperador, vai dar tudo certo. Ele falou, não dá para um cristão se converter para pior. Pode trazer suas feras, pode trazer as suas espadas, pode me queimar com o seu fogo, o cara faz o que você quiser. Mas de Jesus eu não largo. Amém? E por incrível que pareça, nós chegamos na parte que eu parei. Nossa, até suei. Tentar falar 6 séculos de história em 5 minutos não é fácil não. Mas Deus dá graça, né? Vamos lá. E aí nós chegamos em 272 depois de Cristo, o imperador Constantino. O que a gente tem para saber sobre esse imperador Constantino? O que ele tem a ver com a história da igreja, com o cristianismo se expandindo, com aqueles cristãos que estavam sofrendo? Na verdade, nessa época aqui, o Império Romano ele foi dividido em 2 partes, a parte do Oriente e a parte do Ocidente. Constantino ele ficou com o Oriente e Magêncio com o Ocidente. Só que é claro que isso não ia ficar assim, né? Não dava para Roma ter 2 imperadores, tinha que ter um só. O que aconteceu? Briga, guerra, batalha. Só que Constantino, uma noite antes, né, conta a história que uma noite antes da batalha principal lá, que ia resolver o destino de Roma, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu uma cruz desenhada e ele pensou o seguinte, o que é isso? O que eu posso fazer? Olha o que estava escrito lá, gente, eu não sei o latim, tá? Mas estava escrito assim, in hoc signum vinces, nesse sinal conquiste. Olha o sonho que ele teve. Ele teve o sonho com uma cruz, numa noite anterior à batalha, e estava escrito o quê? Nesse sinal conquiste. Nada bobo, ele interpretou o quê? Eu vou desenhar cruzes nos escudos dos meus soldados, para que eu conquiste. Não é essa a mensagem que o meu sonho está passando? E realmente, ele foi para a batalha, ele foi vencedor, o império novamente foi unificado e ele se tornou o imperador. E o que aconteceu com Constantino? 311 depois de Cristo, o cristianismo já tinha sido considerado uma religião lícita. Então, 313 disse que Constantino se converteu e ele tornou o cristianismo a religião oficial do império. E aí, o que eu queria falar para vocês com toda essa história? Voltando lá em Gênesis, indo para o Apocalipse e aí por diante. Por que esses cristãos conseguiram passar por tudo isso e permanecer em Deus? Por que eles simplesmente não aceitaram as religiões de Roma, não aceitaram a imposição do imperador e simplesmente desistiram da igreja, desistiram da sua fé? Porque nós estamos falando de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que nasceu sim na terra, mas ela nasceu do coração de Deus. Ela nasceu através da promessa do próprio Pai. Ela nasceu através do plano de salvação que Deus tinha para cada um de nós. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia,
nós vemos as declarações desses homens e dessas mulheres que sofreram tudo isso e o que eles têm a nos dizer. Muitas vezes para a gente, eu vou citar como exemplo o livro de Romanos capítulo 8. Para a gente é tão fácil abrir Romanos capítulo 8 e ler, porque para a gente, tudo que a gente lê ali, em sua maioria, é como se fosse uma possibilidade, é como algo que pode acontecer. Mas quando Paulo escrevia, quando eles falavam, eles não estavam contando a história de ninguém, eles estavam falando do que eles estavam vivendo, porque eles foram Romanos 8 vivo na terra. E aí, só para vocês terem um exemplo, o que está escrito lá em Romanos 8? Por exemplo, o versículo 36 diz assim: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Verdade ou mentira? Eles eram entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Eles eram contados, eles eram citados, eles eram lembrados para quê? Para morrer. Mas esses mesmos homens que estavam vivendo tudo isso, eles também escreveram o próximo versículo, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Talvez hoje, quando você fale esse versículo, quando você cite que em tudo você é mais que vencedor, você está falando de coisas muito menores, de dificuldades muito mais simples. E eles estavam falando o quê? De questões de vida e morte, de irmãos que não tinham liberdade nem para adorar ao Senhor, nem para cantar o seu louvor, nem para se unir em comunhão, para adorar a Deus. E mesmo assim eles permaneceram firmes. Quando eles falam das coisas, Romanos ainda vai dizer: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. O que era isso? Era tudo que eles estavam vivendo. Perigo, espada, nudez, fome. Ou será que quando eles estavam no Coliseu sendo mortos, eles estavam sendo muito bem tratados? Mas esses mesmos cristãos diziam: mas o que nos separaria do amor de Deus? E aí eles falam: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. O que seriam essas criaturas? Os impérios. Não ia ser Nero, não ia ser Trajano, não ia ser Domiciliano. Não iam ser as feras que eram soltas para tirar-lhes as vidas. Não ia ser isso que ia separá-los do amor de Deus. E esses mesmos homens, eles dizem para nós. Olha o que ficou escrito para mim e para você, em 1 Pedro 4,12. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, mas como se coisa estranha vos acontecesse. É estranho ser provado? Não. Mas, olha o que eles falavam, olha o conselho: alegrai-vos. Essas pessoas que viveram esse tipo de tribulação, a provação deles, quando eles falam: vem prova para te tentar, eles vão tentar você como? Como que era a tentação deles? Falam assim: ó, adora ou morre. Era a tentação, o quê? Pela vida, que a tentação maior que essa. Fala assim: nossa, eu vou adorar agora, porque eu não vou morrer. Que a tentação pior que essa, muito mais difícil do que qualquer coisa que você já enfrentou. Mas eles falavam: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O que você pode perceber aqui? A visão deles não estava no que estava acontecendo na terra, não estava no que estava acontecendo ali ao redor deles. A visão deles era do céu. Eles estavam pensando na glória que havia de vir, na qual eles poderiam se alegrar. E Paulo? Paulo foi pouco perseguido? Paulo foi um dos mais perseguidos. E o que Paulo falava? Quando ele escreveu, por exemplo, 2 Coríntios 4, ele falou só assim: porque a nossa leve e momentânea
de leve. Mas ele chamava de leve, momentânea. Por quê? Porque ele sabia que era passageira. E o que produzia para ele, que ele falava? Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. E aí ele continua: não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ele estava preocupado com o quê? Se ele sabia que tinha uma glória eterna esperando por ele. Quando Jesus subiu ao céu, nós lemos no versículo, ele prometeu sim que viria o Espírito Santo, que lhes daria virtude e poder para que eles fossem as testemunhas de Deus. Só que naquele mesmo capítulo, quando Jesus subiu, eles receberam mais uma promessa. O Espírito Santo era aquele que ia dar capacidade e força para que eles suportassem todas aquelas coisas aqui na terra. Mas, quando eles ficaram olhando para o céu, porque Jesus tinha subido, 2 varões chegaram para eles e falaram: o que vocês estão olhando aí? Vamos ver? E quando dizia isto, vendo-os, foi elevado às alturas, Jesus, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E eles, gente, pensa contemplar essa maravilha, Jesus subindo para o céu. É claro, né? A gente também ia estar lá. Ui, que lindo, meu Deus, que glória, né? Quem quer sair de perto de Jesus ainda vendo uma cena dessa? Mas estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então essa igreja, ela estava muito forte e poderosa, enfrentando tudo aquilo, porque ela recebeu a promessa de Deus, o poder do Espírito Santo, a companhia do Consolador, do Espírito Santo de Deus, mas também recebeu uma promessa futura de glória eterna, que aquele Jesus que eles viram subir, ele também voltaria para buscar a sua igreja. Aquela audácia deles, aquela coragem deles de desafiar leões, de desafiar impérios, é porque eles não estavam nus, mas eles estavam revestidos do poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós podemos comparar as mentes e os corpos daqueles homens com os serafins. Por quê? Porque eles ardiam em chamas. Eles brilhavam, mas não era com o brilho deles, era com o brilho da glória de Deus. Eles estavam tão perto de Deus que eles podiam queimar, eles podiam arder por Deus, que isso não lhes faria dano algum. Porque esse nosso corpo aqui terreno, ele é o quê? Passageiro, pouco nos importa. Isso aqui é uma casa terrena. Maior é o quê? A glória que há de vir. E aí, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Qual que é o efeito de alguém ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse foi o papel dele. Além disso, ele veio o quê? Para ser o Consolador. Olha, vocês vão passar sim pela tribulação, vocês vão passar pela angústia, vocês vão passar pela espada, vocês vão passar pelo perigo, mas eu não vou permitir que nada disso aflija os seus corações, porque eu, o Espírito Santo, vou consolá-los. O Espírito Santo, o que ele produziu na vida dos homens e mulheres que formaram a igreja? Ele produziu arrependimento, metanoia, que vocês já falaram aí que eu vi. O que é metanoia? O que é arrependimento? O que ele produz?
Ele produz o quê? Ele produz ação. Ele produz mudança. Quem se arrepende de verdade e coloca o seu coração diante de Deus, tem mudança de vida, tem mudança de comportamento, muda os seus conceitos, muda as suas razões, muda as suas vontades. Aqueles homens e mulheres não eram mais simples homens e mulheres, mas eles eram parte da igreja de Cristo. O que agia neles não era a sua própria mente, não era o seu próprio medo, os seus próprios receios, a covardia humana, mas era a mente de Cristo, era a força de Deus. Um homem longe de Deus, ele está cheio o quê? De pecado. Ele fala do quê? De pecado. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala o quê? De arrependimento. Ele denuncia o pecado, ele é contra o pecado, ele luta contra o pecado. Então não adiantava alguém chegar neles e falar: pare de falar de Deus, desconverta-se, esquece isso. Não dava, era impossível. A graça de Deus já estava impregnada, já tinha tomado todo o ser daqueles homens e mulheres, e eles não iriam parar. Eles preferiam ser semente. E o Espírito Santo, quando ele está dentro do meu, do seu coração, quando ele estava dentro do coração daqueles homens e mulheres, o que ele faz o tempo inteiro? Ele fica testificando de Deus, ele fica testificando de Cristo no seu coração, ele fica te apontando Cristo. Você está tentando ir para lá, ele fala: não, é para lá. Olha o seu alvo, vai, olha para Jesus. É isso que ele faz. Isso é bíblico, Jesus falou, João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que ele mesmo enviou, da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo estava lá no coração deles, falando de Jesus, falando da redenção, falando da cruz de Jesus, falando da obra de Jesus, falando da volta de Jesus. Como é que eles poderiam parar? O Espírito Santo não só testifica de Cristo, mas ele também glorifica Cristo. Mesmo João 16, 14 fala: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Ele exalta a pessoa de Cristo. Ele faz aqueles homens que se acham alguma coisa se dobrarem o quê? E reconhecerem. Constantino se converteu de verdade? Não, né? Faltou alguma coisinha ali para, né? Era imperador de Roma, né? Ia ser um negócio complexo lá. Mas ele reconheceu, não conheceu? Ele foi lá e venceu aquela batalha dificílima. Mas ele reconheceu que existia sim um Deus que podia fazer coisas que aquele sol que ele estava adorando, os outros deuses que ele estava adorando, não podiam fazer. E aí, nós, como igreja de Cristo, quando fazemos algo para o Senhor, como fazemos a obra do Senhor, louvamos o seu nome, pregamos a sua palavra, vamos para cá, vamos para lá como igreja de Cristo. O nosso espírito deve ser o mesmo de João Batista. Sabe o que João falava? Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. E este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Então não é a igreja do Brasil para Cristo que faz nada, não é o pastor que faz nada, não é a pastora, não é você, não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus que move em nós. E nós temos que dar sempre honra, glória e exaltação ao nome dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. E aí a gente pode continuar. O Espírito Santo, o que mais que ele faz no meio da igreja? Ele nos ensina, ele nos guia, ele nos dá discernimento, ele nos faz perseverar. Por que ele nos ensina? Porque tem hora que a gente não sabe o que fazer, para onde ir. Tem hora que talvez você não esteja entendendo alguma coisa, mas através do Espírito você pode aprender, você pode descobrir.
Ele nos guia. Você pode ter a confiança que até nas horas mais difíceis, nos momentos mais complexos, o Espírito Santo do Senhor está guiando você, está guiando os seus passos, está guiando o seu caminho. Você não está cheio dele. Ele nos dá discernimento, que ele faz entender as coisas. Ele faz você diferenciar o que é bom do que é ruim. Ele faz você diferenciar o que é puro do que é impuro. Ele faz você diferenciar, para você não ser o quê? Ludibriado, enganado. Por que o povo de Deus não era confundido com toda a religiosidade romana, com tudo aquilo que os cercavam? Eles podiam se maravilhar com a beleza daquele império, com tudo que aquele império estava produzindo, e falar, nossa, não, o império romano é o bam, eu também vou ser romano, né? Também vou ficar do lado deles, que beleza, né? Assim, eles estão ganhando, né? Eles podiam ter feito isso, mas por que não faziam? Porque o discernimento que vinha através do Espírito Santo, que estava no coração daqueles homens, não permitia que aquelas heresias, que aquelas mentiras, que aqueles falsos profetas, os enganos daquele povo entrassem nos seus corações, apesar deles estarem vivendo lá. João 14:26 vai falar: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos guiará em toda a verdade. Atos 2: e perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo isso era fruto de Espírito Santo dentro do coração. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele entende quais são os propósitos de Deus. E aí eles chegaram num simples propósito, os objetivos do concílio. O evangelho todo, para todo mundo. O tempo de Deus é agora. E o instrumento de Deus é a igreja. Simples, né? Mas muito sério. Então o evangelho todo, ou seja, não é em partes, é o evangelho por completo. É para todo mundo. Não é para judeu, grego, é para todo mundo gentil. Não importa quem você é, o evangelho é para você. E o tempo de Deus não é amanhã, não é daqui a pouco, não é quando der. O tempo de Deus é agora. E o instrumento de Deus é a igreja. Quem é a igreja? Eu. Você é a igreja. E aí, para concluir, 9:03, olha que beleza. Nunca houve na história da humanidade uma instituição mais perseguida, mais atacada do que a igreja do Senhor. Só que tem um porém. Ela está aqui. Ela foi atacada, ela foi perseguida, sim, mas ela permaneceu. Ela está aqui. O que a história da igreja vai mostrar para nós? Que uma igreja revestida do poder de Deus, ela é indestrutível. Não foi uma nem duas, foram muitas tentativas de acabar com a igreja, mas ela permaneceu. Foi a prisão de José, foi o cativeiro babilônico, foi a diáspora dos judeus, foi a perseguição de Saulo, foi a perseguição de Roma, foi de Nero, Domiciano, Trajano e tantos outros. Mas nós estamos aqui para repetir, sabe o quê? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia!